Olha lá, nossa aula está sendo filmada, como manda reza a metodologia. Então, eu vou passar um vídeo para vocês, meninos, um vídeo curto, aí de quase 4 minutos, falando um pouquinho sobre consultoria em RH, vai falar um pouco daquilo que nós já conversamos na última aula, né? Nossa primeira aula, e algumas coisas que a gente vai conversar nessa aula de hoje. Eu quero muito mais deixar esse espaço para a gente conversar, tirar dúvidas, para que vocês possam fazer as duas avaliações, a teórica e a prática, de modo correto, que vocês possam obter notas boas, tá bom? Vou soltar o vídeo aqui, me falem se vocês estão conseguindo ouvir. Esse é João, presidente executivo de empresa... Estão conseguindo? Tá um pouco baixo. Eu estou ouvindo, mas passar alguma coisa aqui na tela não está passando para mim. Vou aumentar o áudio aqui, então, para ver se consegue. Que vem obtendo rápido crescimento. Melhorou o áudio? Sim, melhorou. João não está conseguindo lidar com o acontecido e está começando a experienciar alguns problemas de gestão de pessoas, como a falta de estrutura, a dificuldade de encontrar mãos de obra qualificadas em salários competitivos e a preocupação com sobrecarga de funções. João reconhece que a área de gestão de pessoas é de extrema importância para a sua empresa, visto que é conhecida como coração de organização, no qual todos os processos pessoais dos colaboradores passam por ela. O setor tem o objetivo de desenvolver e colaborar para o crescimento da instituição e do próprio profissional. Isso ocorre através da participação, capacitação e envolvimento de funcionários na empresa. Pessoas são o capital mais fundamental de uma empresa. Elas lideram, motivam, inspiram e constroem o melhor caminho para a conquista de objetivos. Muitas pessoas acreditam que o setor de RH serve apenas para questões de folha de pagamento, contratação e demissão. Isso ocorre pois muitas vezes o gestor fica focado apenas nas finanças e operações e esquece o mais importante, a gestão estratégica de pessoas. Mas o que seria a gestão estratégica? Isso significa conectar iniciativas de recursos humanos com desafios de curto, médio e longo prazo da empresa e conseguir medir e apresentar os resultados dessas iniciativas, contribuindo para o desempenho do negócio. Cada profissional de RH identifica as etapas do processo de negócio que podem ser positivamente afetadas por ações focadas em pessoas, além de garantir que todos os dilemas de estrutura, disponibilidade de conhecimento e competência sejam equacionados, a fim de garantir a longevidade da performance da empresa. Temos visto muitos profissionais com trajetória de carreira dentro das áreas de negócio movimentantes para posições de RH, visando assim contribuir com a missão e torná-lo mais estratégico. Entre as principais tarefas do método estão alocar pessoas certas no lugar certo, possuir reconhecimento para gerar motivação, deixar pessoas engajadas com o propósito da empresa e disponibilizar salários competitivos frente ao mercado. As organizações vêm passando por constantes mudanças e as pessoas precisam sentir-se parte dessa mudança. Por isso, a importância do papel estratégico dos profissionais de RH. Tendo visto tudo isso, a consultoria RH Júnior busca traçar soluções para a sua empresa, analisando cada caso, fazendo o diagnóstico dos problemas e promovendo projetos adaptados para cada cliente. Voltando ao caso de João, após o nosso diagnóstico, foi possível entregar para a sua empresa as seguintes ferramentas: uma ficha de cargos e salários, uma ferramenta de avaliação de desempenho e uma pesquisa de clima organizacional. Assim, podemos proporcionar salários competitivos, eficiência no processo de promoção e contratação, retenção de talentos, evitar o acúmulo de funções e desperdício de recursos. Podemos proporcionar também o maior controle das expectativas e satisfações e a motivação pessoal e profissional. Por fim, João percebeu que a demissão de funcionários e corte de custos não são as únicas soluções para a maximização dos seus lucros. A sua empresa cresceu mais do que ele esperava e a previsão é extremamente positiva. E aí, ainda acha que gestão de pessoas não influencia no andamento dos negócios? Seja esperto como João e não deixe problemas de RH prejudicarem a sua empresa. Pronto, pessoal. O que é que vocês conseguiram extrair do vídeo? Deixa eu dar entrada aqui para... Porque muitas vezes o gestor, né, pode incentivar os seus colaboradores, não apenas, por exemplo, estiver tendo um problema, não demitir seus colaboradores, mas sim entrar com um processo de, como é que eu vou falar?
Tipo, qualificando cada um numa determinada área, dando Entendi, Tainá. oportunidades de Perfeito. crescimento, essas coisas. Alguém mais? Vai incentivar, né? Isso. Alguém mais, entendeu? O que os demais conseguiram compreender a respeito do vídeo? Ninguém mais? Então, o vídeo ele fez o possível para mostrar o quanto o setor de RH ele é importante dentro de uma organização. Ele não serve só para folha de pagamento, para contratar funcionário. Existe um cerne muito maior, que é o cuidado que essa gestão de pessoas, que esse setor deve ter para com as pessoas, para que possa fazer as alocações de modo correto, para fazer as contratações de modo correto, porque tudo passa pela gestão de pessoas. Se não tiver critérios definidos, se tiver processos, a gestão de pessoas vai ficar comprometida. A gente vai entrar agora no assunto, a gente vai falar sobre clima organizacional e gestão de competências, que foi uma das coisas que no vídeo eles falaram, né? O vídeo mostrou. É muito comum, e vocês vão ter esse entendimento, vocês vão conseguir perceber que nos locais que vocês trabalham, na maioria das vezes, nos locais que nós passamos para trabalhar, ou que nós trabalhamos um dia, nós não recebemos nenhum tipo de descritivo de cargo que diz o que nós, para que nós somos contratados, o que a gente vai fazer, quais são as nossas atividades principais. Então, isso é um processo que, quando você é contratado, você deve receber por escrito, né, digitado, dizendo qual é o objetivo do teu cargo e quais são as atividades principais que você vai desenvolver, para que você consiga saber o que você vai fazer naquela empresa, e não fique aprendendo com o tempo, né? Você tem que ter um norte, e é competência da empresa, da propriedade rural, dizer para o funcionário quais são as atividades principais que ele tem que desenvolver. Não é que eu vou ficar preso naquele descritivo de cargo, vou fazer só aquilo que está. Não, eu vou ser proativo e fazer outras coisas também, né? Porque a competência para trabalho. Pode falar, Rafael. É por isso que acontece muito desvio de função, né? Isso. Tem se comentado muito o desvio de função, né? Algumas propriedades, aí cabe um pouquinho mais de bom senso também da nossa parte, enquanto funcionário, de entender que aquela propriedade ela é rural, ela tem 5 funcionários e eu vou poder fazer algo a mais, né? Porque aquela propriedade ela não tem condições de contratar 10 funcionários, então eu vou fazer alguma coisa ali que não está muito na minha área, mas que eu vou poder, que não me desmerece, eu fazendo eu consigo, inclusive, ser proativo e galgar, caso tenha uma promoção, uma promoção, uma remuneração, consiga ter um estímulo maior, tá bom? Mas quando você faz coisas muito que não é de sua competência, de um modo muito, muito, muito constante, aí sim vai ter o desvio de função, tá bom? Que aí a empresa, caso o funcionário denuncie, ele pode ser penalizado junto ao Ministério do Trabalho, tá bom? Então, pode falar. Eu já vi um exemplo de um coordenador falar para o colaborador fazer tal coisa que não era na função dele, né, decretada para ele. Ele fez com o maior gosto do mundo e aconteceu algum acidente. Aconteceu algum acidente, ele acaba falando que o colaborador por ter ido, sabendo que não podia. Aí ele tem que ter evidências e provas de que ele fez tal função, tal tarefa, na verdade, né, função, tal tarefa, porque o coordenador dele mandou, né, exigiu que ele fizesse. Aí ele está resguardado. Mas numa situação dessa, o que mais acontece é que os colegas acabam ficando com medo de serem testemunhas numa causa trabalhista, porque ficam com medo de perder seu emprego, né? Às vezes é preferível que esse funcionário saia da empresa, ele construa suas próprias provas, suas próprias evidências, do que algum colega dele de trabalho seja testemunha. Às vezes, colegas de trabalho vão ser, mas é muito difícil que isso aconteça, tá bom? Vou compartilhar aqui minha tela. Pronto. Então, o nosso vídeo foi um pouco para reforçar aquilo que nós havíamos conversado. A Tainara falou que ficou mudo para ela, né? Deve ser a internet dela.
Todos estão me ouvindo, não estão? Sim. Pronto. Deve ser a conexão da Tainara. Pronto. Então, assim, então o vídeo foi justamente para falar um pouquinho daquilo que nós já havíamos abordado e complementar aquilo que a gente vai conversar agora, que é clima organizacional e a gestão de competências. É importante, é de extrema relevância, pessoal, que o local que nós estamos desempenhando nossa função seja um local propício para nós nos desenvolvermos enquanto pessoa, seja um local que me desafie, que me faça com que eu tenha inspiração, eu tenha motivação, eu gosto de trabalhar, né? Então, isso é um clima organizacional sadio. Eu até falei isso na última aula, que a gente passa o maior tempo dentro das empresas, dentro dos locais de trabalho. Então, é importante que a gente consiga ter habilidades comportamentais para nos relacionar com as pessoas que estão ali, entendendo que cada ser humano ele é um universo, cada ser humano ele é único, né? Cada um tem as suas vivências, seu processo de criação, a sua cultura, mas a gente precisa encontrar um ambiente oportuno, né? Um ambiente propício, e que a gente precisa também, a partir das nossas experiências, permitir que esse ambiente seja um ambiente sadio para se trabalhar, tendo em vista que a gente passa a maior parte do tempo dentro desse ambiente de trabalho. Tá? Então, o clima organizacional ele é competência da empresa e ele também é competência nossa de criar um ambiente propício para que a gente consiga conviver e consiga gostar daquilo que a gente faz. Tá bom? Em alguns momentos, algumas empresas, na verdade, elas trabalham com a pesquisa de clima organizacional. São poucas empresas que fazem isso, geralmente são empresas que contratam uma consultoria específica, de uma consultoria de gestão, para aplicar esse formulário, que é para poder medir o grau de satisfação desse colaborador dentro daquela empresa. E é a partir dessa pesquisa, inclusive na apostila de vocês tem modelos, que a gente identifica quais são os gargalos que tem, quais são os problemas que tem. Às vezes o local ele é insalubre, às vezes o meu computador ele é um computador que já está ultrapassado, eu não tenho um mouse, a tela não me traz proteção para proteger a minha vista, enfim. São várias e várias coisas, ou ferramentas de trabalho que eu não tenho, que eu acabo usando uma ferramenta adaptável, que impactam na minha inspiração, no meu processo de motivação, na minha motivação de gostar de trabalhar naquele local, tá bom? E aí, aqui a gente lista uma série de fatores que ajudam, né, o clima organizacional. Deixa eu admitir a Tainara aqui. O que o clima organizacional ele pode afetar caso não seja um ambiente sadio? O que pode acontecer, né? Quando uma pessoa não ajuda a outra em uma equipe, é muito comum, às vezes, a gente está numa empresa e ter funcionário que fica encostando na gente, ou seja, a gente trabalha, e ele é aquele funcionário que ele roda, mas não produz. Ele não tem resultado. E isso gera uma certa indignação, né? Para aqueles que dão mais resultados. Então, isso pode ser um motivo que atrapalha dentro de uma equipe, dentro de uma organização. Tá? Quando o colaborador não se dá bem com o proprietário da organização rural ou com o seu gerente, aí existe problemas comportamentais. Hoje, várias empresas contratam por técnica e demitem por comportamento. Então, não adianta nós sermos muito bons com habilidades técnicas. Nós temos competências técnicas. Se nós não temos competências comportamentais, ou seja, são as relações interpessoais que a gente estabelece dentro do ambiente de trabalho. Se nós somos uma pessoa que não temos comunicação, não sabemos nos comunicar, se criamos antipatia com o proprietário ou com o gerente, né?
Se a gente não cria um clima agradável, isso com certeza afeta na convivência. Um outro fator é a comunicação, né? As empresas precisam ter a sua comunicação definida, precisa saber como é que os processos têm que ser feitos. Um funcionário que atende, que faz uma venda, depois dessa venda, ele precisa registrar isso no sistema. Esse sistema tem um processo de pagamento, tem um processo de pós-venda. Às vezes, um cliente fez uma encomenda e não foi passada a informação para o funcionário que vai entrar em determinado horário. Isso tudo afeta a comunicação, né? E outra coisa que afeta muito o clima organizacional, pessoal, é a injustiça na remuneração. Você saber que tem um coleguinha seu que trabalha menos do que você e que recebe mais do que você. Isso gera muito desgaste dentro das organizações. Tá? A falta de valorização dos trabalhos dos colaboradores. Você é aquele funcionário que você dá o melhor de si, se doa para aquela empresa e nunca você é valorizado, né? Você não se sente valorizado. Nunca você recebe um elogio. Isso gera um descontentamento e pode prejudicar o clima organizacional dentro de uma empresa, tá? E aí, o que pode ser feito para melhorar? Pesquisas e avaliações, né? As pesquisas de clima organizacional, elas estão aí justamente para isso. E hoje existe diversas formas de estabelecer pesquisa. Eu mesmo já apliquei pesquisa em algumas empresas onde eu crio um link, eu crio um formulário na internet, no Google Forms, no Survey, que o funcionário ele pode opinar de modo que ninguém vai saber que ele opinou. Então, é o momento que o funcionário tem para dizer o que ele acha da empresa, quais são os aspectos que faz ele estar ali naquela empresa, o que ele sugere de melhorias, se os benefícios que aquela empresa hoje gera fazem sentido. Então, vocês que estão trabalhando, seria uma boa vocês sugerirem isso para os patrões de vocês, né? Criar uma pesquisa, vocês que estão na área de RH, vocês criarem um formulário que possa medir o grau de satisfação, o clima organizacional dentro do ambiente de trabalho, tá? Alguma coisa, pessoal? Alguma pergunta nesse slide? Não, né? Então, e aí, além da pesquisa, da gestão de clima organizacional e ser de competência das empresas e também do funcionário criar o melhor clima possível para que as pessoas possam conviver, também a gente pode trabalhar a gestão de competência. Por que é importante trabalhar a gestão de competência? Porque é necessário que nós estejamos sendo avaliados o tempo todo, para que as empresas elas possam criar estímulos de metas para que o funcionário alcance, tá? Então, a gestão de competência, ela representa uma forma de medir o grau do trabalho daquele funcionário. É através da gestão de competência que a gente enxerga quem produz mais do que os outros, tá? Então, o que o nosso slide diz aqui? Pessoal, me dá só A gestão de competências está baseada em 3 aspectos principais. O conhecimento teórico, que tem relação com a formação acadêmica do colaborador, ou seja, se leva em consideração o conhecimento prévio que vocês têm. Não é o conhecimento que a empresa fez vocês terem. É a competência que, vocês estão estudando no curso de Senar. Vão ser técnicos em agronegócio, né? Então, qual é a competência técnica que vocês terão para desenvolver aquele trabalho? A competência técnica que o curso proporcionou para vocês, tá bom? O conhecimento, a habilidade está ligada à prática, à vivência e ao domínio do conhecimento. Ou seja, eu sou formado em administração.
Tá, eu sou formado, eu tenho conhecimento teórico, mas será que, na hora de desenvolver uma tarefa, eu vou ter aptidão técnica para lidar com a prática? Então, por isso que é importante, por isso que tem muita gente formada, pessoal, muita gente graduada, que tem o conhecimento teórico, mas não tem o conhecimento prático. O conhecimento prático, nós só vamos ter se nós tivermos vivência. E essa vivência a gente constrói aonde? A partir dos estágios. Só um momentinho. Desativei aqui o som de vocês, tá? O som de todos. Então, esse conhecimento prático só vai ter a partir das nossas vivências, tá? A habilidade está ligada à prática, à vivência. E a atitude representa as emoções e os sentimentos das pessoas, isto é, o comportamento humano. Ou seja, eu tenho a competência teórica, tenho a competência prática, mas se eu não tiver a atitude, a competência comportamental de trabalhar, de estabelecer relações saudáveis, nada adianta. Eu mesmo conheço várias pessoas que têm competências teóricas, que têm competências práticas, porém, não têm competências comportamentais para desempenhar alguma função. Geralmente, essas pessoas que não têm essas competências comportamentais, elas são pessoas ansiosas, elas são pessoas depreciativas, elas são pessoas depressivas, elas têm algum problema de ordem emocional, né? E aí também elas têm problemas de relação intrapessoal. O que é isso, professor? A relação intrapessoal é aquilo que eu tenho comigo mesmo, é o autoconhecimento. São as habilidades que eu tenho de saber quem eu sou. Se eu não sei quem eu sou, fica difícil de eu conseguir estabelecer relações saudáveis, as relações interpessoais. Então, a relação interpessoal são as relações que eu estabeleço com as pessoas, e as relações intrapessoal são as relações de dentro para fora. São as relações que eu tenho comigo mesmo. Então, pessoas que faltam essa competência atitudinal, elas têm dificuldade de relacionamento com pessoas, de se relacionar com pessoas, tá? Tudo bem até aí? Pronto, tá? E aí existe 4 formas, né? 4 etapas básicas de gestão por competência, que a empresa precisa desenvolver. Mapear. Como é que ele consegue enxergar isso? O proprietário, a propriedade rural. Ele precisa mapear as competências organizacionais. O que são as competências organizacionais? São as competências que eu, enquanto dono daquela propriedade rural, eu criei. Aquelas competências que eu desenvolvi, que são os objetivos que vão me fazer atingir um objetivo que eu também criei. Então, um funcionário, quando chega, ele precisa enxergar as competências organizacionais que aquela empresa tem, que aquela propriedade possui, tá? Segundo, identificar as competências que uma função necessita. O que é isso? Eu fui contratado para determinar a tarefa. Então, eu tenho competência para aquela função. Então, é a hora de verificar quais as competências que o colaborador precisa para exercer alguma função. Ou seja, como ele necessita para realizar a sua tarefa. E, geralmente, pessoal, essas competências, elas têm que ser identificadas na hora de nós fazermos o recrutamento e a seleção. Na hora de nós entrevistarmos o candidato. Que eu pego a função e pergunto para o candidato, você se acha ter a competência desejada para tal função? Ah, professor, ele vai mentir em algum momento, ele vai dizer que tem. Tá, aí eu estabeleço um critério, eu estabeleço uma ferramenta chamada DISC, né, que é uma ferramenta comportamental, onde eu consigo identificar se realmente ele tem essa competência técnica. Tá? Essa competência para desenvolver essa função. Terceira etapa, identificar as competências que o colaborador possui, fazer uma análise de quais competências o funcionário já possui, o que ele sabe fazer com excelência. Tá, eu abri seletivo, eu tenho uma infinidade de vagas
na fazenda, e aí esse funcionário, ele me falou que ele queria ser, ele queria ficar no RH, mas eu percebi que ele não tem competência para essa função de RH. Eu acho que ele vai funcionar muito melhor na parte administrativa. Então, cabe muito do olhar do recrutador, tá bom? E aí o quarto é fazer o cruzamento das informações apuradas. Ou seja, eu verifico a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3, eu faço o cruzamento dessas informações, tá bom? Para que eu consiga identificar em qual funcionário está mais apto para cada setor, e aí aqueles que eu enxergo que têm habilidade, mas precisam ser desenvolvidas, precisam ser aprimoradas, eu trago para um treinamento e uma capacitação, tá bom? Para que esse funcionário ele consiga criar as competências que vão ao encontro do que eu tenho como objetivo estratégico para dentro da minha organização, da minha empresa. Tá bom? Até aí, tudo bem? Alguma dúvida? Pronto. E aí a gente chega no modelo de gestão estratégica de pessoas. O que são essas concepções do planejamento estratégico? Toda instituição, pessoal, seja o Senar, seja o Sebrae, seja o Senac, seja um governo, um município, uma empresa, uma propriedade, eles têm um planejamento. Professor, mas às vezes eu trabalhei numa empresa que eu nunca nem vi esse planejamento. Tá, eles não têm esse planejamento sistemático, mas existe um planejamento intuitivo que não está documentado que eles fazem. É errado? É, porque esse planejamento precisava estar o quê? Escrito, precisava estar sistematizado, mas muitos não têm. E no RH não é diferente. Inclusive, esse planejamento, quando ele é criado, ele tem que levar em consideração o que o RH tem de modelo, o que o RH tem, como é que o RH pensa, né? Quais são as estratégias, quais são os objetivos estratégicos. Então, tem que ser levado em consideração. E aí eu trago aqui um fluxo do que é esse planejamento estratégico no RH. Né? Existem vários tipos de planejamento estratégico no RH que a gente vai conseguir compreender daqui a pouco, mas, em linhas gerais, ele precisa estar fundamentado nesses 4 eixos. Tá? Eu tenho a estratégia organizacional, essa estratégia ela vai me possibilitar a alcançar, a estabelecer as minhas metas e alcançar se eu quero crescer 10% ao ano, se eu quero com essa propriedade que o meu rebanho ele consiga ter um aumento de 10% na produção de leite, na produção de queijo, na produção de geleia, de compotas, enfim. Tá? É através dessas estratégias que eu estabeleço isso. Mas a estratégia por si só, elas não subsistem. Ela tem que vir acompanhada de quê? De uma missão. O que é uma missão? Missão é a razão de ser de uma organização. Eu não sei se vocês já passaram por algum lugar ou por algumas empresas que tem lá missão, visão e os valores. Missão é a razão de ser de qualquer empresa. Nós, enquanto pessoas físicas, enquanto seres viventes, nós temos uma missão. Qual é a tua missão no mundo? Qual é a tua razão de ser? Por que você está nessa terra? Eu estou na Terra para ser feliz. É uma missão. Estou na Terra para proporcionar experiências melhores para que as pessoas gostem daquilo que eu faço, do meu trabalho enquanto professor. Tá? Isso é uma missão. Então, uma propriedade, ela tem que ter uma missão. A missão da propriedade que a Rafaela trabalha é criar procedimentos operacionais a partir de uma colheita, como forma de proporcionar uma alimentação mais saudável para as famílias, para as pessoas, para a sociedade. Tá? Isso é uma missão. Tá? É a razão de ser daquela empresa. É porque ela existe. E aí, depois dessa missão, eu preciso estabelecer uma coisa chamada visão. O que é a visão? É aonde você quer chegar. Ninguém bota uma empresa só por botar. A gente bota para querer crescer. Então, a empresa da Rafa, onde a Rafa trabalha,
quer ser, daqui a 5 anos, a maior produtora de leite do Maranhão. Tá? Falando em produção de leite, pessoal, agora que eu lembrei, não pode passar despercebido, só mudando de assunto rapidamente, o Senado pediu para nós lembrarmos vocês da vacinação contra a febre aftosa. Vocês ficarem aí no pé dos patrões, lembrando os patrões, ou vocês que são donos de propriedades, para vacinar o seu rebanho, tá bom? Contra a febre aftosa. Tá? Esse novembro, né? Isso, para não perder o tempo, tá bom? O prazo. Então, voltando ao cerne aqui da visão. Então, visão é o que eu quero ser. Eu coloquei uma empresa, eu quero ser daqui a 5 anos a melhor empresa de rebanho, de criação de gado, de criação de frango, de criação de suíno do Maranhão. Aí, o que eu vou fazer para eu chegar nessa visão? Eu vou estabelecer objetivos organizacionais que vão se tornar estratégias organizacionais para poder alcançar, tá? E o que são os valores, pessoal? Os valores são valores que cada organização precisa ter. O valor da transparência, o valor da honestidade, o valor da proatividade, ter pessoas que gostam de trabalhar, ter pessoas idôneas, ter pessoas proativas, enfim. Isso é o valor que toda organização precisa ter. E isso tem que estar estampado no planejamento estratégico do RH. Tá bom? Tudo tranquilo até aí? Tudo, né? Sim. Pronto. Um dos aspectos mais importantes da estratégia organizacional é alinhar suas funções com a gestão de pessoas. É necessário traduzir os objetivos e as estratégias da organização em objetivos e estratégias de gestão de pessoas. Isso é feito por meio de planejamento, que é aquilo que eu falei. É preciso definir uma direção para a empresa, ou seja, a empresa precisa ter um norte. Ela precisa ter uma bússola para onde ela quer ir, aonde ela quer chegar. Tá? Para isso, os objetivos que a organização quer atingir. Como serão atingidos? O que precisa ser feito para alcançar esses objetivos? Então, é aí que nasce a hora de nós estabelecermos as estratégias. Essas estratégias podem ser de recurso pessoal, financeiro e tecnológico, tá bom? Uma gestão, uma organização, ela não só vai ter recursos tecnológicos, ela tem que considerar o recurso de pessoas, ela tem que considerar o recurso financeiro principalmente, que são esses recursos que vão custear as estratégias que ela vai ter, tá bom? Ela vai poder conseguir alcançar. E aí aqui tem alguns exemplos de planejamento, tá? A gente tem aqui o planejamento conservador, que é aquele que presume um pouco mais, é mais no sentido de consertar, ele é mais corretivo, tá? Eu acho que é um planejamento que a gente precisa não adotar nas nossas propriedades. Eu fico muito mais no planejamento otimizante com o planejamento prospectivo, porque o planejamento conservador ele é muito mais defensivo, né? Ele fica muito trabalhando na hipótese de existir um problema. Quanto o planejamento otimizante, ele já trabalha na perspectiva de que essa máquina vai dar trabalho, vai dar problema, então daqui a 6 meses eu vou comprar uma outra máquina. O conservador não. Ele já busca sempre, vai dar problema, eu conserto assim que dá o problema. Vamos só dar uma lida aqui para melhor entendimento. O planejamento conservador é aquele voltado para a estabilidade e a manutenção de uma situação que já existe. As decisões são tomadas para conseguir bons resultados, mas não necessariamente os melhores possíveis, pois geralmente esse planejamento não procura fazer mudanças radicais dentro da organização. E aí a gente sabe que as organizações que pensam de modo conservador, elas estão muito fadadas a desaparecer do mercado. Elas estão muito fadadas a quando toda organização precisa trabalhar de modo preventivo. Então, eu vou me antever a um problema que pode acontecer. É tipo aquilo, eu tenho um plano A e tenho um plano B. Então, eu tenho uma máquina, ela deu problema, mas eu já tenho uma outra máquina ali de stand-by para que eu possa substituir. Isso é algo do otimizante. O conservador não, ele vai sempre ficar nesse ciclo vicioso de deu problema, eu ajeito prontamente.
tá bom? Aqui tem um exemplo muito bacana do planejamento otimizante. O planejamento otimizante, ele pensa muito mais na melhoria da inovação, ele é dinâmico, ele pensa na incerteza, né? Para que ele assegure a reação adequada às frequentes mudanças. Ou seja, me cite um exemplo aí da área de vocês que antes não se tinha e hoje já tem. Algum processo, algum método, algum de vocês, por favor. Repete, professor, que travou para mim. Tá, o planejamento otimizante. Eu estou falando que enquanto o conservador ele é mais tradicional, ele fica sempre esperando o problema acontecer, o otimizante ele vai pensar no modo incerto. E aí, quando acontecer isso, eu tenho que ter um plano A, eu tenho que ter um plano B. Existiu algum momento da vida de vocês, da experiência que vocês têm, que vocês se depararam com uma situação dessa? De que a empresa ela não esperou o problema acontecer, porque quando aconteceu, ela já tinha algo como resolver? Sim ou não? Não, que eu lembre. Vou dar um exemplo aqui do modo otimizante. Em vez de consertar a ordenhadeira, conforme o exemplo anterior, a propriedade fará um planejamento para trocá-la dentro de 6 meses, visando ao melhor resultado na ordenha e qualidade do leite. Enquanto essa conservadora, ela pensa o planejamento dela é para consertar a existente, tá? O leite continua sendo tirado e trazendo o resultado do dia a dia. A otimizante, ela já faz um planejamento, olha, Rafa, Tainara, Thomas, Gabriel. Vale para substituição de máquinas, né? Isso, Agrícola, por exemplo. essa máquina, ela está começando a dar problema. Então, vamos nos capitalizar, vamos já identificar, junto ao setor financeiro, para nós podermos fazer a troca, comprar daqui a 6 meses uma máquina, para a gente não ficar refém. Aí eu tenho aqui o modelo, o planejamento prospectivo, tá? O que é o planejamento prospectivo? É aquele voltado para as incertezas e para o futuro da organização. Ou seja, eu estou vendo daqui a 5 anos que ninguém ainda não viu. Inventaram um maquinário lá na China que eu acho que vai otimizar o meu processo. O que eu vou fazer? Eu já vou ficar de olho para pesquisar valores e comprar esse maquinário, porque ele vai aumentar minha produtividade, ele vai trazer um certo ineditismo para minha produção e eu vou conseguir largar na frente, tá? Então, esse planejamento ele tem como objetivo eliminar os erros do passado, pensando no futuro para se ajustar às novas demandas. Ou seja, eu sou tão visionário quando eu estou no planejamento prospectivo que eu penso que talvez a safra do ano de 2022 ela vai ser superior à de 2020 e 2021. Então, eu já vou adquirir um maquinário que eu possa ter uma colheitadeira que faça isso em menor tempo. E se eu colho em menor tempo, eu deixo de contratar mais pessoas, porque eu tenho uma máquina que faz isso, e eu consigo lucrar mais. Tá? Deu para entender? No caso, essa opção, ele tem uma visão futura, né? Ele é mais visionário, perfeito. Tá? Olha o que ele fala aqui como exemplo. Uma propriedade que está de olho no mercado e queira aumentar seu rebanho para crescer no futuro a quantidade de leite tirado por dia. Deverá aumentar a capacidade da ordenhadeira e do mecanismo dela. Para isso, tem que realizar um planejamento estratégico visando a preparação para fazer essa ampliação em 2 anos, por exemplo. Ou seja, ele vislumbra um cenário futuro de até 5 anos, de até 2 anos, para poder ficar na frente dos seus concorrentes. Então, do conservador e do otimizante, o prospectivo ele é bem melhor, mas o otimizante ainda é melhor do que o conservador, tá bom? Existem grandes empresas ainda no modo conservador, infelizmente, mas o ideal é que o planejamento ele seja mais otimizante e mais prospectivo, tá? Pronto. Não só empresas, mas pessoas mesmo em casa, muitas vezes preferem consertar um produto ou uma máquina que já está com defeito do que comprar uma nova. Isso. Às vezes, Tainara, preferem fazer isso por conta de custos, né? Às vezes a empresa ela não tem esse recurso para fazer essa troca, aí a gente até entende,
mas é bom começar a deixar de pensar de modo corretivo. Tem que pensar de modo preventivo. Eu tenho Mas duas muitas máquinas. vezes é porque gosta de gambiarra mesmo. Exatamente. Eu tenho duas máquinas, eu sei que essa máquina nessa safra eu vou ter um aumento maior, então a probabilidade de dar problema vai ser maior também, porque ela vai ser usada com mais recorrência. Então eu já vou me planejar para comprar uma outra, ou para alugar, pelo menos nesse período de alta demanda, tá bom? Então, as organizações rurais não podem funcionar ao acaso, de forma improvisada. Afinal, elas estão ali para produzir alguma coisa. Leite, mamão, café, pimenta, algodão doce, etc. Para isso, as pessoas são fundamentais, pois mesmo uma propriedade tendo máquinas, equipamentos e instalações, ela é constituída por pessoas. Infelizmente, a gente ainda consegue presenciar muitas organizações rurais que parece que elas existem, elas funcionam por acaso, elas não têm processos definidos, né? Mas é por isso que vocês estão aprendendo aqui para não trabalhar desse modo, no modo corpo de bombeiro, no modo bombeiro, tá? Saia desse modo, apagador de incêndio. A gente precisa sair desse modo apagador de incêndio e trabalhar de modo planejado, tá bom? Quando a gente trabalha de modo planejado, a gente considera todas as variáveis que um funcionário ele vai passar, inclusive essa agora, a de higiene e a saúde no trabalho. É competência, pessoas, da empresa gerar, proporcionar saúde e segurança no trabalho. Tá bom? Então, eu enquanto dono de uma propriedade rural, eu preciso identificar quais são os EPIs necessários para que o meu funcionário ele desempenhe a sua função, para que o meu funcionário ele esteja protegido de ruídos, de insolações, de inseticidas, de animais carnívoros que possa comprometer a integridade física, a saúde daquele funcionário, tá bom? Então, a higiene no trabalho está relacionada com a busca das condições de trabalho saudáveis e higiênicas. Imaginemos quando a propriedade rural ela começa a colocar aquele, você sabe até melhor do que o nome, aquele veneno, remédio, não sei, contra pragas. E se o funcionário ele não estiver com máscara e com o EPI necessário, ele pode inalar aquele veneno, né? Aquela droga, e isso a longo prazo, isso pode trazer uma série de intoxicações para o organismo, onde possa vir desenvolver câncer de pulmão e outras coisas mais, né? Então, assim, é competência da propriedade. Eu sei que na lei, nos nossos livros, está muito bem bonitinho falado, muito bem colocado, mas que muitas empresas não fazem isso. E o ideal é que vocês, enquanto gestores de RH, enquanto gestores de uma propriedade rural, vocês estejam atentos. Ah, professor, mas esses produtos são muito caros, são mais... Então, se você quer ser empresa, você tem que considerar isso nos seus custos. Como é que você vai conseguir tirar esses custos? Você oferecendo, formando um preço do seu produto melhor para o seu cliente, tá bom? Mas quando você está abrindo uma empresa, abrindo uma propriedade, você tem que considerar esses produtos, esses EPIs, e identificar que é competência sua considerar os ambientes que o teu funcionário precisa de um ambiente saudável e não hostil para trabalhar, tá bom? Do ponto de vista da saúde física do trabalhador, o local de trabalho envolve aspectos ligados como o organismo da pessoa, como ruídos, ar, temperatura, umidade, luminosidade e equipamentos. Imaginem que um produtor, um funcionário, ele faça uso excessivo das suas mãos para arrancar cenoura, para arrancar cebola, enfim, se não existe um processo mecanizado melhor que possa contribuir para que esse funcionário use esse processo mecanizado, ou que ele tenha uma luva, ou que ele tenha uma máscara, ou que ele tenha uma proteção do
dos raios solares, porque com o tempo ele pode vir a desenvolver um câncer de pele, não só de pulmão, mas também de pele, dependendo da área que ele está situado, que ele está trabalhando. Faz sentido, pessoal, isso para vocês? Sim ou não? Sim. Pronto, tá todo mundo aqui comigo, ninguém me enganando que está assistindo a aula, né? Que está só no modo mudo e fingindo que está aprendendo, né? Tá todo mundo aqui comigo. Espero. Pronto. Ó, os principais itens do programa de higiene do trabalho estão relacionados ao... Isso aqui é o que está estampado, o que a CLT, a Comissão das Leis Trabalhistas, ela diz, o que a gente encontra lá, né? Os principais itens do programa de higiene do trabalho que todo funcionário, toda empresa precisa zelar. O ambiente físico de trabalho, ligado ao bem-estar, iluminação, ventilação, temperatura, ruídos e conforto. Tá? Imaginem numa queijaria, o funcionário está sem nenhum EPI, exposto a uma temperatura, né, muito inferior, e isso pode trazer uma série de doenças de ordem respiratória para esse indivíduo. Ambiente psicológico de trabalho, ligado ao bem-estar psicológico, compreende relacionamentos humanos agradáveis. Relacionamentos humanos agradáveis, tipo de atividade que o colaborador goste e seja motivado. Se tiver gerente na propriedade rural, ele deve ser participativo, ou seja, participar sempre com seus, colaboradores nas ações de atividade de organização. Se não tiver gerente, o proprietário deve ser amigo e participativo. Eliminação de possíveis fontes de estresse, envolvimento pessoal e emocional. O que quer dizer isso, pessoal? É que a minha empresa, a minha propriedade, ela precisa ter um ambiente propício para que as pessoas se desenvolvam, e não um ambiente que tenha assédio moral, que as pessoas sejam escravizadas, tá? É mais ou menos nesse sentido. Aplicação de princípio de conforto, para eliminar a fadiga e o estresse, abarca máquinas e equipamentos adequados que os colaboradores saibam usar. Caso não saibam, fazer o treinamento para a máquina que eles irão operar. Porque uma pessoa que contratou alguém que não sabe pilotar uma máquina já tinha ciência disso, que ele não tinha habilidade técnica e que ele precisa, então, passar o quê? Por um procedimento, por um processo de treinamento para poder operar. Ele não pode ser exigido daquilo que ele foi contratado e não saber o que ele ia fazer. Tá? Se tiver sala de escritórios, mesas e instalações confortáveis que sejam ajustadas ao tamanho das pessoas ou às suas necessidades físicas, ou seja, para que isso não afete na ergonomia desse funcionário. Imagine você num computador onde a mesa é muito alta ou a cadeira é muito baixa e você fique muito exposto e tenha problema na sua coluna. Então, é competência da propriedade rural criar escritórios e instalações conforme a necessidade da atividade. Tá? Ferramentas adequadas, que sejam certas para a tarefa que o colaborador irá fazer. Se tiver como, ao escolher as ferramentas, escolha mais leves, melhorando assim o condicionamento físico do seu funcionário. Os riscos para a saúde como físicos, tóxicos e químicos, assim como uma condição estressante de trabalho, podem provocar situações perigosas para a organização, o próprio ambiente de trabalho pode acabar causando doenças. Eu fui uma vez prestar uma consultoria lá em Bacabal, era uma empresa de cosméticos. E aí, quando eu cheguei, tinha vários produtos corrosivos que estavam dentro de um depósito e que aqueles produtos, eles eram para cabelo, mas eles tinham um teor de álcool, de combustão muito elevado, que se eles não fossem tirados dali com o tempo, ali poderia acontecer um incêndio, poderia acontecer uma combustão química, e que os funcionários que trabalham naquele estoque estavam à mercê de ter a sua pele, de inalar alguma coisa desse sentido e causar algum problema. Essa empresa ia ser responsabilizada? Com certeza.
ia ser responsabilizada porque é competência dela identificar. É competência do funcionário? Muito mais ainda. Mas algumas vezes eles não sabem, né, que aquele produto não é para ficar junto com outros. E aí foi quando eu isolei, eu pedi para alterar, para mudar, né, a gente está trabalhando com gestão de estoque, que aqueles produtos não ficassem próximos dos outros, tá? Existe um processo de empilhamento. Quando você está com uma caixa de produtos, existe no verso dessa caixa a quantidade de empilhamento que essa caixa suporta. Então, tudo isso também agrava. Se o funcionário colocar, se uma caixa suporta até 3 em cima dela, até 8 volumes, se é colocado 9, 10, aquela caixa ela vai furar, ela não vai conseguir suportar, e aquilo, se for corrosivo, pode haver uma explosão. Tá? Ou pode não haver a explosão, mas pode deteriorar outros produtos. Tá? Existe um programa de medicina ocupacional que envolve os exames médicos. Todo funcionário, ao ser contratado, ele precisa de passar por alguns exames, tá? Esses exames são necessários, são obrigados por lei para que ele seja admitido dentro de uma empresa ou de uma propriedade rural. Tem os exames pré-admissionais, tá? Que é aquele que você faz antes de você ingressar na empresa, para você saber como é que está a sua saúde, como é que você está antes. É necessário identificar como é que está a sua saúde para que a empresa ela não já te contrate com problemas, ele já saiba quais são os problemas que você tem, tá? Existem aqueles periódicos é feito de 2 a 3 vezes por ano, né, dependendo da empresa, que são necessários também para saber como é que está a sua saúde durante o tempo que você está trabalhando naquela empresa. E tem o de retorno ao trabalho, que é quando você se afasta por algum motivo, e o de mudança de função, ou demissional, né? Quando você é demitido, você faz o exame demissional para saber como é que está a sua saúde. O ideal era que o médico de saúde ocupacional ele pudesse fazer uma interpretação desses exames e dizer como é que você está. Mas, infelizmente, a maioria deles não fazem isso, tá? Não tem serventia nenhuma, mas é para ele ter uma serventia. É feito um exame demissional para justamente saber o que foi que você desenvolveu depois que você entrou naquela empresa. Se o seu ouvido está comprometido, se a sua garganta está comprometida, que o seu pulmão está comprometido, se você adquiriu lesões por esforços repetitivos, para que a empresa ela possa ser responsabilizada de algum modo. Professor, aí quando a pessoa estiver ainda trabalhando numa fazenda, por exemplo, ela dá, por exemplo, paralisia facial. A empresa tem que arcar com alguma coisa ou fica tudo às custas do funcionário? Só uma dúvida. Olha, ela adquiriu essa paralisia facial decorrente do quê? Se foi decorrente da atividade física, da atividade dela dentro daquela empresa, a empresa tem que se responsabilizar. Outra coisa, existe um grande problema que é muito recorrente no Brasil e que hoje as empresas elas já não pedem para você sair do trabalho com a camisa da empresa. Porque existe acidente de trajeto. Acidente de trajeto é responsabilidade da empresa ser responsabilizada. Um exemplo, Gabriel está indo para a fazenda. Gabriel pegou o carro e nesse carro que Gabriel pegou para chegar até a fazenda, pegou uma BR e aconteceu um acidente. Gabriel estava indo a caminho da empresa. Então, a empresa tem que ser responsabilizada. É ela que tem que arcar com todos os custos de exames, de medicamentos, etc, etc. Certo? No caso da paralisia facial, tem que primeiro identificar o porquê que agravou. Isso é um problema já familiar, genético, ou foi decorrente da atividade que ela desenvolve. Tá bom? Tá bom, era uma dúvida. Pronto. Aqui tem os principais problemas de saúde nas organizações. Alcoolismo. Muita gente é afastada das empresas por conta do alcoolismo. Inclusive, a Vale
a Suzano, várias grandes multinacionais, eles têm programas. Eu dei uma palestra recentemente no Rui Palhano, não sei se vocês conhecem, o Rui Palhano, aqui de São Luís, e que nessa palestra que eu dei, nesse treinamento, eram para pessoas que estavam com problemas de ordem mental, né? Que é uma clínica de saúde mental, e tinha vários funcionários da Vale, porque foram pessoas que se envolveram com drogas, foram pessoas que se envolveram com álcool, que não estavam conseguindo sair, precisaram ser internadas ou precisaram passar por esse tratamento, certo? E aí a própria empresa, ela tem responsabilidade, né, de cuidar disso. Tá bom? De ter programas para melhorar Mas se no caso, por exemplo, o funcionário está indo para a fazenda totalmente alcoolizado, chega e bate em alguém, a responsabilidade vai ser totalmente do funcionário ou a empresa também vai arcar com esse problema? Se a pessoa que foi violentada, a empresa é responsabilidade dela. Agora, a pessoa que chega alcoolizada, duas ou uma. Se a empresa tiver um programa de tratamento de saúde mental, ou de alcoólicos anônimos, ou de drogadição, vai ser submetido a esse programa e não vai ser demitido, vai ser afastado, né? A empresa vai arcar com todos os custos, mas geralmente, se for propriedade rural, geralmente é demitido. Só que geralmente quem é demitido não sabe dos seus direitos. Nós não sabemos dos nossos direitos. A grande maioria das pessoas não sabe. Entendeu? Aconteceu comigo. Um rapaz totalmente bêbado vindo da fazenda bateu em mim. E aí tu responsabiliza. E aí a empresa, qual foi a postura dela? Nada. A despesa ficou totalmente a minha, né? Em cima de mim. Não me deram um centavo, né? Quem bateu em mim, nem a empresa. E você continua nessa empresa ainda? Não, professor, você não entendeu minha pergunta. Eu era o menino que bateu em mim alcoolizado que trabalhava, não era eu, não tem? Ele foi demitido? Foi. Foi não? Acho que não, que ainda tá lá. Droga, o Maribano acabou de me explorar. De novo, tô sem sorte. Precisava ser demitido. Tá? Aí era uma postura da empresa. A empresa não teve uma postura firme para dar uma justa causa nele, porque agressão é um dos motivos de justa causa. Eu quase morri, minha moto ficou totalmente destruída. Nossa. A empresa era para ser responsabilizada e ele também, né? Você deveria procurar, enquanto mulher, procurar a Lei Maria da Penha. Não fez isso por quê, Tainá? Porque, infelizmente, a gente vive em uma cidade muito pequena, né? Onde todo mundo são amigos. E meu pai era muito próximo do pai dele. Aí, terminou ficando por isso mesmo. Eu fiquei com minhas despesas e ele ficou com as dele. Entendi. Um outro motivo de problemas é o estresse no trabalho, ansiedade, né? Aflição e angústia, exposição a produtos químicos perigosos, exposição a condições ambientais como frio, calor, seca, umidade e chuva. Aí tem a gravidade aqui dos sistemas. Podemos classificar a gravidade de um acidente de trabalho em 3 tipos. Simples assistência médica, que é aquela que você sentiu uma dor e logo em seguida você sentiu uma dor, estava com febre, te pediram para você ir para casa, você tomou o remédio e no dia seguinte você voltou para suas tarefas, né? Tem a incapacidade com afastamento inferior a 15 dias, que é aquela que você pode ficar afastado até 15 dias, e aí você continua recebendo pela empresa. A empresa que é responsável por continuar te pagando, ela não pode descontar. E tem a incapacidade com afastamento superior a 15 dias. Aí, quando ultrapassa 15 dias, você é afastado, você vai para o INSS que começa a pagar o seu salário. Tá? Aí tem a incapacidade, pode ser de 2 tipos, tanto parcial quanto total, né? Que é quando você
pode, parcial, você ainda consegue trabalhar, e total é quando você está inválido. Aí, quando você está inválido, você vai ser direcionado para o programa de auxílio acidente ou aposentadoria por invalidez, por acidente no trabalho. Tá? Lembra quando eu falei para vocês? No caso, professor, uma pessoa que teve um acidente no trabalho teve que amputar alguns dedos da mão. O que acontece? Possivelmente ela deveria ser encostada. Deveria receber uma indenização. Se for no ambiente de trabalho. Porque está no uso de suas Foi atribuições. fazendo ração para a empresa. Essa pessoa não procurou seus direitos, poderia procurar... Não foi esses dias. Poderia procurar os seus direitos e entrar com uma ação, porque a empresa é responsável. Agora vai ser feita uma cariação. O que é essa cariação? Se a empresa deu EPI, equipamento de proteção individual... Só um facão para levar para cortar a ração. Então, se não deu EPI, a empresa tem que ser multada e tem que dar uma indenização para o funcionário. Se deu só um facão não é EPI, facão é ferramenta de trabalho. Tá? Bom. Daqui para 4 horas, vocês vão querer colocar o chefe de vocês tudo na justiça. Não, é porque muitas vezes a gente tem que se informar, sabia? Algumas coisas. E tipo assim, a CLT, ela é muito confusa. As leis de trabalho, elas são muito confusas. Então, tem muita coisa que é a favor do patrão, mas a CLT, ela é muito mais para o funcionário do que para o patrão. Tá? Lembra quando eu falei para vocês de acidente de trabalho? Que eles podem classificar em acidente típico e acidente de trajeto. Eu falei na hora há pouco, né? O que são acidentes típicos? São acidentes que decorrem de uma característica, né, de atividade profissional, que é essa da situação que tu deste agora há pouco, do senhor que perdeu os dedos. Isso é um acidente típico. Tá? Um acidente que foi realizado dentro da atividade profissional dele. Porém, faltou a empresa munir de EPIs. Tá? O que é um acidente de trajeto? É o exemplo que eu dei. Quando eu pego o meu carro, estou a caminho da empresa e alguém bate em mim, ou eu estou no trator da empresa. Pronto, um exemplo. Então, eu vou dar um exemplo mais claro. Eu estou com o trator da empresa, esse trator ele veio para minha casa, eu vou voltar com ele. E eu me acidentei, algum outro carro bateu em mim. É competência da empresa cuidar de mim, me prover de remédio, me prover de salário, tá? Isso é classificado como acidente de trajeto. Aí tem aqui falando um pouco sobre qualidade de vida também, tá? A qualidade de vida é importante, é competência da empresa gerar qualidade de vida para os seus funcionários. Então, para que esse funcionário ele tenha um clima agradável, ele goste de trabalhar naquela empresa, aquela empresa tenha um ambiente saudável, eu consiga ter liberdade para produzir, isso é qualidade no ambiente de trabalho, tá bom? Então, além de incentivos financeiros, plano de saúde, ticket de alimentação, tudo isso faz parte da qualidade que uma empresa pode gerar, qualidade de vida que uma empresa pode gerar para os seus funcionários. Certo? Até aí, tudo bem? Sim. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os processos rotineiros da gestão de pessoas. Que processos são esses? Aqueles que são mais conhecidos no mundo, né? Quais são os mais conhecidos no mundo? O processo de selecionar pessoas, de identificar, de contratar, de entrevistar, tá bom? Então, eles são 4, os processos rotineiros de gestão de pessoas. Como é que eu identifico? Identificação junto ao cliente do perfil, atividade e competências do cargo. O que é isso? É quando eu sento com o cliente o dono da fazenda, eu quero fazer uma seleção para contratar um vaqueiro, eu quero contratar um nutricionista para minha queijaria, eu quero contratar um engenheiro agrônomo para me ajudar aqui no plantio. E aí a gente faz, como é que começa? Faz a identificação.
Essa identificação do perfil é junto ao dono da propriedade. Aí eu vou identificar qual é o perfil, quais as atividades. Lembra quando eu falei de descritivo de cargo? Eu vou identificar quais são as atividades que esse engenheiro agrônomo, esse tecnólogo, técnico em agronegócio vai desenvolver. E que competências eu, enquanto dono da propriedade, exijo que esse candidato tenha. Pronto. Eu identifiquei esses elementos, né? Identifiquei o perfil, quem é a pessoa, o perfil é pessoas formadas em agronegócio, em agronomia, desculpa, em agronomia. As atividades, planejar, preparar o solo, estudar o solo, se o solo está num tempo adequado ou não. Quais são as competências? Eu preciso que ele tenha competência comportamental, eu preciso que ele tenha competência de gestão, eu preciso que ele tenha competência de liderança. Isso é competência, tá, pessoal? Atividade diferente de competência. E aí, a partir disso, eu faço o quê? O recrutamento. Recrutamento de candidatos em fontes potenciais e recebimento de currículo. O que é isso? Eu mando para uma empresa de RH, ou eu fixo isso na minha internet, na minha empresa, que eu estou recrutando, estou recebendo um currículo para determinada vaga. Certo? Eu recebo os currículos e aí eu faço o processo de triagem. Eu vou selecionar, vou fazer a triagem curricular, vou identificar quem são as pessoas que têm um perfil para essa vaga. A partir disso, eu faço a seleção, onde eu vou usar metodologias para selecionar esse candidato. Metodologias difundidas, né, criadas por psicólogos, criadas por administradores, que eu consigo não identificar pelos meus aspectos, pelo que eu... Como é que eu posso dizer? Não são métodos criados pela minha cabeça. Métodos de juízo de valor. São métodos validados cientificamente. Metodologias. Certo? Eu faço a seleção. O DISC é uma forma de criar uma método, de fazer uma seleção para identificar, eu quero alguém mais comunicativo, então eu vou querer alguém influente. Eu quero alguém que bata metas, eu vou pegar alguém dominante. Eu quero alguém que seja mais planejador, eu vou pegar alguém do modo que esteja no DISC, que é uma metodologia comportamental de identificação de mão de obra, né? Para alocar essa pessoa no cargo correto. Então, eu vou contratar alguém que está ali mais na área de planejamento, certo? Aí, depois disso, eu encaminho as pessoas que eu identifiquei com perfil, que eu criei a metodologia, que foram as pessoas que ficaram mais aptas, para o cliente. Quem é o cliente? O dono da fazenda. Para ele realizar a escolha. Professor, mas algumas empresas, elas acabam deixando por conta da empresa de RH fazer tudo isso. Faz tudo isso, uma responsabilidade muito grande. Mas é importante que o dono da propriedade ele também esteja a par, tá? E ele diga que qual que ele tem mais interesse. Geralmente não faz. Geralmente quem dá o feedback final sempre é o recrutador, tá? Entenderam esse processo, pessoal? Identificar, recrutar, selecionar e encaminhar, tá bom? E aí a gente chega num programa de treinamento. Um treinamento, ele não é para ser criado da cabeça do dono do negócio, ele é para ter um embasamento teórico e técnico, tá bom? Ele precisa ser diagnosticado. Quais são os treinamentos que eu vou precisar fazer nos próximos meses? Eu identifiquei que eu preciso fazer um treinamento de inseminação para melhorar a genética animal. Então, o que eu vou fazer? Vou criar um treinamento que eu possa melhorar a genética animal, uma inseminação. Então, eu vou contratar uma empresa especializada nessa área. Ou, se eu tiver profissional dentro da casa com essa habilidade técnica, essa pessoa vai fazer a capacitação. Porém, isso tem que ser sempre fruto de um processo que a empresa quer instalar ou quer aprimorar,
ou que os funcionários identificaram que tem interesse de fazer, tá bom? Aí depois disso eu faço o quê? O desenho, o projeto, que é verificar de que forma, né, se existe esse treinamento na região. Se não existe, eu vou contratar empresa de outras regiões e definir a data. Fazer a implementação, que é o treinamento propriamente dito, e depois eu vou fazer o quê? A avaliação. Então, o treinamento ele é um processo contínuo. Ele não encerra. Ele inicia no diagnóstico, é feito o desenho, a procura das pessoas para fazer, para capacitar, é feita a implementação e depois é feito a avaliação. A avaliação é quando eu mensuro, através de uma pesquisa ou de algum método, que eu identifico quão bom foi esse treinamento para os funcionários, que impacto que gerou. Tá? Compreenderam? Até aí tudo bem? Alguma pergunta? Todo mundo aqui comigo, pessoal? Sim. Pronto. Hoje, inclusive, tem 9 alunos, eu acho. É mais do que da nossa primeira aula. Pronto. Então, treinamento. E treinamento, ele é um processo contínuo. As propriedades precisam ter, não só de ordem técnica, mas de ordem de gestão também. Às vezes, até um treinamento em comunicação corporativa. Às vezes, as empresas têm muito problema de comunicação. Então, vamos trazer um profissional da área de comunicação que possa instruir de que modo a comunicação possa ser mais ágil, possa chegar sem ruídos para quem é de direito. Tá? Pronto, vamos passar para o módulo de cargos e salários, entender a importância disso, né? Uma empresa, ela não é uma ONG. Uma propriedade rural, ela não é uma ONG. Ela existe para dar lucro. Eu costumo até brincar que você não, um empresário, um dono de uma propriedade rural, ele não paga para trabalhar, tá? Se ele está pagando para trabalhar, não é propriedade rural e nem é empresa. Ele é uma ONG. Então, todo mundo trabalha para receber. E o patrão, né, bota a empresa para poder lucrar. E é daí que nasce o salário, né? E daí que nasce as remunerações. Por isso que é importante se trabalhar para receber. Inclusive, receber no prazo, tá bom? E aí existem várias formas de remuneração, existem várias formas de salário, que a gente vai dar uma passada agora, tá bom? Em tempos atuais, infelizmente, ainda existem profissionais que não percebem a dimensão das possibilidades de carreira existentes nas organizações. Acima das ferramentas mais importantes para a gestão de pessoas é o plano de cargos e salário. Infelizmente, nas propriedades menores, não se tem como ter esse plano de cargos e salários, porque, às vezes, as propriedades elas têm 5 funcionários, 6, 4 funcionários. É muito comum isso em uma empresa maior, né? Uma média empresa, uma pequena empresa que tem mais de 20 funcionários. Você consegue enxergar a potencialidade de você alcançar novos cargos. E aí a empresa já tem um plano de cargos claros, né? Quando você ingressa, já é lhe passado isso, e você sabe que você vai entrar como um estagiário e não vai morrer como estagiário, né? Tem uma progressão de subir, né? Começa como estagiário, depois se torna técnico da área, depois de técnico se torna um coordenador, até um gerente, né? Então, isso quando uma empresa ela tem uma política de retenção, porque às vezes ela tem plano de cargos e salário, mas não tem uma política de retenção, o que faz as pessoas se desligarem logo da propriedade da empresa. Como é que é composta a remuneração de um colaborador rural, né? Aqui a gente tem remuneração total, a remuneração básica é o salário mensal, é aquele salário que até o quinto dia útil tem que ser pago, né? Pode ser salário por hora. Eu contratei Tainara, mas eu contratei por hora trabalhada. Então, eu vou dar salário por hora trabalhada, e não
de modo mensal. Incentivos salariais. O que são incentivos salariais, pessoas? Bônus, prêmio, participação nos lucros. Dificilmente tem por aqui. Dificilmente tem. No Maranhão inteiro, viu? Tainara que falou, não foi? Dificilmente. Sim. Dificilmente, Tainara, infelizmente. Isso é muito mais comum na região sul e sudeste, tá? E, às vezes, as empresas até dá para fazer, mas não fazem por desconhecimento ou por falta de valorização da sua mão de obra. Então, incentivos salariais, os bônus, o prêmio, participação nos lucros. Participação nos lucros, se eu atingir 20%, eu dou a PL, né? Que na Vale isso acontece muito. Estou dando exemplo da Vale com recorrência porque é a maior multinacional que a gente tem no nosso estado. Então, isso acontece muito. Então, o funcionário, ele já trabalha pensando na sua PL. Ele se doa, ele dá o melhor de si, né? Tem os prêmios, tem um bônus, que é um salário a mais que você ganha. Incentivos não financeiros. Aqui, pessoal, é importante vocês entenderem que incentivos salariais, eles sempre vão estar vinculados a dinheiro, certo? Ok? Prêmio pode ser dinheiro? Pode. Ganhou R$200 a mais. Incentivos não financeiros, eles vão estar sempre vinculados a um bem tangível, algo que a empresa vai lhe proporcionar, como uma viagem, como um celular, como um micro-ondas, enfim, né? E outros benefícios, que pode ser o quê? Seguro de vida e plano de saúde. Lembrando que, quando você entra numa empresa e ela já tem incentivos salariais, incentivos não financeiros e benefícios, dificilmente, pessoal, ela pode retirar, se ela estiver passando por uma crise, dificilmente ela pode tirar, tá? Por que ela pode tirar? Porque benefício é direito adquirido juridicamente. E aí não se pode tirar. Se alguma empresa que vocês trabalharem, isso acontecer, isso pode gerar judicialização. Vocês podem exigir na justiça que o seguro de vida e o plano de saúde seja devolvido para vocês. Ok? Porque é direito adquirido. Existem 3 tipos de salário: por unidade de tempo, por resultado e o salário-tarefa. Salário por unidade de tempo, pago de acordo com o tempo que a pessoa fica à disposição da empresa. Pode ser 1 hora, 1 semana, 15 dias ou 1 mês. Salário por resultado, refere-se à quantidade de produtos que o colaborador produziu. Abrange o sistema de incentivo como comissões e porcentagens. Se você conseguir colher 100 tomates, 300 tomates, você ganha um valor. Se você conseguir colher 500, você ganha um outro salário. É sempre proporcional, tá? Salário por tarefa é a união dos 2 tipos citados anteriormente. O colaborador pode receber por uma jornada de trabalho e, ao mesmo tempo, receber por uma porcentagem do que ele irá colher, por exemplo. Pronto. Tá? Falamos de salários. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre, bem rapidinho, lá na apostila de vocês, existem uns modelos até bacanas sobre avaliação de desempenho. Eu falei para vocês sobre gestão de clima organizacional, falei para vocês sobre gestão de competência e vou falar agora sobre avaliação de desempenho. Então, assim, quando vocês estiverem estudando para a prova de vocês, foque muito na parte de recrutamento e seleção, tá? Foque bastante na parte dos modelos tradicionais de gestão de competências e na avaliação de desempenho, para que vocês possam fazer uma boa prova. Nada disso seria importante se nós não falássemos de gestão de competência, pesquisa de clima organizacional, se nós não falássemos de avaliação de desempenho. Lá em pesquisa de clima organizacional, vocês, enquanto funcionário, avaliam a gestão da empresa, o clima da empresa, a relação que você estabelece com os colegas de trabalho, a estrutura, se a estrutura do banheiro, a estrutura do vestiário, enfim, né? Aqui não. Aqui
É a empresa que avalia vocês, a partir de uma série de tarefas, de fatores, na verdade. Tá? E a avaliação de desempenho ela é muito importante, inclusive, para bonificar esse funcionário, para estabelecer uma competição sadia entre o funcionário A e o funcionário B. O que é levado em consideração? Habilidades e capacidades. Conhecimento do cargo, pontualidade, assiduidade, lealdade, honestidade, bom senso, compreensão de situações, facilidade de aprender, atitude pessoal, comportamento, desempenho da tarefa, relacionamento humano, como é que você convive com seus colegas, se você é egoísta ou não, se você tem espírito de equipe, se você coopera, se você é criativo, as ideias que você dá, se essas ideias elas são ideias que podem se materializar em um ganho para a empresa. Se você consegue ser líder, você consegue puxar essas determinadas tarefas. Responsabilidade, aí não só a responsabilidade sua, mas uma responsabilidade social e responsabilidade ambiental. Você sabe que ao usar determinado um exemplo, determinado remédio ou veneno, uma coisa do tipo que você coloca no colo, vocês não podem jogar no manancial, no rio, coisa do tipo, tem que fazer o uso descartável correto, tá? Hábito de segurança, personalidade, tá? E aí tem as metas e resultados. Quantidade de trabalho, qualidade de trabalho, redução de custos, ausência de acidentes, né? Rapidez nas soluções, foco em resultado. Então, percebam que o funcionário ele tem que ter todas essas variáveis para que ele possa ter uma avaliação de desempenho boa. Senão ele vai ter uma avaliação de desempenho não tão boa assim. Diego, eu posso considerar tudo isso? Não. Eu posso verificar o que é importante, o que na minha empresa, na minha propriedade, eu julgo importante. Que aí, Chavenato, ele trouxe esse processo aqui adaptado, a gente adaptou, né? Que ele traz um modelo de avaliação de desempenho. Assiduidade, comparecer ao trabalho sem faltas. Pontualidade, que é muito comum isso, os funcionários não chegar no prazo, no horário. Trabalho em equipe, capacidade de inovar. Produção, realiza o trabalho solicitado ou é aquele funcionário que sempre espera ser mandado, sempre espera ser pedido? Resolução de problema, ele é aquele funcionário que ele resolve ou ele sempre leva para o chefe? Porque tem problemas que são tão simples de resolver que não precisa você pedir para passar para o seu setor superior, que você mesmo pode resolver, tá? E é isso. Aí tem aqui a escala, ótimo, bom, regular ou ruim, tá? Por que é importante nós falarmos sobre avaliação de desempenho, pessoal? Porque vocês estão se formando para ser técnico em agronegócio, né? Então, a formação de vocês permite que vocês também sejam gestores. E vocês, na condição de gestores, poderão aplicar essa ferramenta, tá bom? Só um momento, pessoal. Desculpa, pessoal. Então, outra coisa que acontece nas organizações, conflitos. Sim ou não? Conflitos, sim ou não, pessoal? Sim. Sim. Conflitos, ele é algo inerente do ser humano. Só que o que vai nos distinguir de A ou B é a capacidade que eu tenho de resolver de modo profissional esses conflitos. Conflitos vão acontecer,
quando eu achar que alguém falou comigo de modo inadequado, ou quando alguém realmente me distratou, ou quando eu me senti lesado pelo meu chefe, ou pelo meu superior, ou pelo meu colega de trabalho, mas eles foram feitos para serem resolvidos. Só, qual é a consequência desses conflitos? Elevado absenteísmo, ou seja, as pessoas começam a faltar com mais frequência, principalmente em que dias? Nas segundas e nas sextas-feiras, e antes e depois do feriado. Faltas não justificadas, faltas frequentes, atrasos e saídas antecipadas, alterações e conflitos com os colegas de trabalho, muitos acidentes estranhos no trabalho, má aparência pessoal. Tudo isso gera conflito, tá bom? Gerando conflito, gerando esses problemas não resolvidos, vai haver o quê? Rotatividade. E rotatividade, a empresa perde, porque rotatividade é o quê? Saída e entrada de novos funcionários com frequência, tá? As principais atividades para um programa de relações com o empregado devem ser. As principais atividades para um programa de relações com o empregado devem ser comunicação. A organização deve ser sempre se comunicar com seus colaboradores, solicitar deles sugestões e opiniões sobre assuntos de trabalho. A comunicação deve ser de mão dupla, ou seja, existe um emissor e um receptor, tá? Então, a comunicação, ela só existe porque existe uma outra pessoa para me ouvir e para falar. Cooperação, a organização deve compartilhar as decisões que forem tomar com os colaboradores. Nunca deve ser algo goela abaixo. Chegou, é para fazer e tal. Não. Tem que ser conversado, tem que ser discutido, tem que ser construído. Porque se não for, vai ter conflito. Proteção. O local de trabalho deve oferecer bem-estar às pessoas, tornando-se um ambiente agradável e seguro para os colaboradores. Já imaginaram trabalhar em um local que não seja seguro, que é um local que é muito fácil de ser roubado? É muito ruim trabalhar. Você ter a sua integridade física à mercê a todo tempo. Bom? Assistência. A organização deve responder às necessidades especiais de cada colaborador. Estou passando por algum problema. A empresa tem que estar aberta para me ouvir. Tá? Disciplina e conflito. A organização deve ter regras claras, ou seja, ter um regimento interno para que aquele regimento possa regular os conflitos que possam existir. E o regimento, ele é muito mais no sentido de evitar esses conflitos, tá? Vai deixar de existir? Não, mas é para minimizar. Bom? Aí vem aqui, pessoal, se há conflito, há problemas. Quando esses problemas não são resolvidos, aparece uma coisa chamada advertência, tá bom? Disciplina. A disciplina nas empresas está relacionada à autodisciplina ou autocontrole, ou seja, o controle exercido pela própria pessoa, sem a necessidade de outras ficarem monitorando as pessoas. Ajuste seus comportamentos de acordo com as regras da organização. E a organização, ao invés de monitorar, monitora as metas e se estão alcançando seus objetivos. Quando não, o que é aplicado? Quando nasce o problema e quando o funcionário está com baixa produtividade, é aplicado as advertências. As advertências podem ser verbal, escrita. Quando passar da verbal e da escrita, vai ser a suspensão e até a demissão. Ou seja, ninguém pode ser demitido de uma empresa se não passar por essas três fases: a advertência verbal, a advertência escrita e suspensão. A não ser que seja um caso muito grave que tem que ter demissão, logo de imediato, tá bom? Então, a advertência verbal: colaborador comete uma falta grave, recebe uma advertência verbal para não repetir a falta, senão terá uma outra punição. A advertência escrita: colaborador comete outra falta grave, recebe uma advertência escrita, se repetir a falta, terá uma punição mais rígida. Suspensão: colaborador comete outra falta grave, recebe uma suspensão e outra advertência escrita falando que outra infração será, se houver uma outra infração, será demitido.
Demissão, o colaborador comete mais outra falta grave, é demitido da empresa por justa causa, depois de ter tomado as outras advertências. Percebam o quanto a CLT ela resguarda o funcionário e não o patrão. Então, para chegar nesse estado de demissão, a pessoa deve ter feito um monte de burrada. Certo? Para chegar no estado de demissão. E mesmo que chegue no caso de demissão por justa causa, o proprietário da propriedade ou o dono da empresa não pode colocar na carteira que foi por justa causa. Sabia disso? Sim ou não? Não. Eu sabia. Sabia? Pronto. De novo, professor, por favor. Oi? Repete novamente, por favor. Eu falei que a CLT, a legislação trabalhista, ela é muito protetora do funcionário. Então, para que alguém seja demitido, tem que passar por esses estágios: advertência verbal, advertência escrita e suspensão. E se for demitido por justa causa, digamos, eu cheguei a roubar algo da fazenda de Gabriel ou de Rafael. Roubei, eu jamais... Isso não vai estar exposto na minha carteira, porque não pode ser colocado justa causa na carteira. Entendeu? Ah, sim, isso daí eu sabia. Obrigada. Pronto. Empregador rural. Aqui na legislação, como é que a legislação trabalhista nos trata? Vou correr aqui para a gente poder finalizar. Empregador rural é a pessoa física ou jurídica que explora a atividade agroeconômica. Ou seja, é uma pessoa que que possa ter um DAP ou um CNPJ. Tá bom? Permanente ou temporário. Ele pode ser um empregador rural que, de vez em quando, ele produz. Ele produz em períodos distintos. Tá? Ou em um período do ano. Por meio de prepostos com auxílio de colaboradores. Empregador rural é toda pessoa física que em uma propriedade rural presta serviço para o empregador rural, que depende deste mediante salário. De modo geral, para vocês entenderem de modo mais didático. Empresário, funcionário. Empregador rural pode ser empresário, tá? Só que na área de vocês, ele pode ser pessoa física ou jurídica. Bom? O empregador rural tem seus direitos regulamentados pela lei, no decreto, com o artigo 7 da Constituição Federal, em alguns artigos da Consolidação das Leis de Trabalho, que é a CLT. Aí tem a forma, pessoal, que ele pode ser que esse indivíduo, funcionário, empregado rural, pode ser contratado. Contrato de safra, né? Contrato de pequeno prazo, contrato de trabalho de menor, até 16 anos, é proibido qualquer trabalho, 17 anos são proibidos trabalho noturno, insalubre ou penoso. Então, até 16 anos é proibido qualquer trabalho, a não ser que seja menor aprendiz. De 16 a 18 anos, ele pode trabalhar desde que não seja em locais insalubres. E os trabalhos intermitentes, né? Esses trabalhos são muito comuns na área de vocês, apesar que também já é comum em outros negócios. E aqui tem o INSS. Quando você é empregado, a empresa ela tem que fazer esse repasse para o INSS. E ele varia. Esse repasse é justamente para assegurar algum acidente, alguma invalidez ou a sua aposentadoria, que a gente nem sabe, nós, dessa geração, sabe que vai ter, né? Então, como é que é praticada a porcentagem? Salário de até 1.399 é praticado 8%, ou seja, é tirado do seu salário 8%. Salário acima disso, até 2.331, é 9%. E salário acima de 2.331 a 4.663 é 11%. Tá? Os depósitos do FGTS devem ser efetuados mensalmente até o dia 7 do mês subsequente. Ou seja, o Fundo de Garantia do Trabalhador é justamente para quando você ser demitido, você ser amparado. Por aí é por intervalo até de 6 meses, me fala a memória. Aí tem o 13º, que é de competência de toda pessoa que trabalha a receber o seu 13º, né? Ele tem a primeira parcela entre fevereiro e novembro de cada ano e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro.
tá? Até o dia 20 de dezembro é obrigação do proprietário, seja propriedade rural, seja padrão, pagar 13º, tá bom? O trabalho deve ser de 8 horas por dia ou 44 horas por semana. Aí tem aqui as faltas, né? Vocês sabem que, dependendo do número de faltas, o porquê, quando que o funcionário ele pode faltar, quando é que ele é amparado, quando é que ele pode colocar um atestado médico, quando que a mulher tem licença, quantos meses são de licença maternidade, né? São 4 meses, o direito a férias, o homem, a licença paternidade, ele tem direito a 5 dias corridos, diferente da mulher que fica 4 meses, o homem tem direito só a 5 dias. Alguns não sabem disso, né? Acaba sendo pai e acaba indo para o trabalho no mesmo dia. Você também tem direito de faltar quando você casa. A CLT ela te assegura de você ficar em casa no dia do seu casamento, tá bom? Pronto. A gestante ela não pode ser demitida, né? Enquanto ela tiver grávida. Depois que ela voltar, existe um intervalo de tempo obrigatório que ele precisa manter essa gestante no trabalho. Muitos deles não fazem isso, acabam demitindo, e a gestante acaba aceitando porque não sabe do seu direito, tá? Certo, pessoal? No mais, é isso. A gente chegou... Essa hora a gente falou um pouquinho mais. Daqui a pouquinho vocês já vão entrar em uma outra aula, né? Mas é isso. Eu vou só pegar o nome do pessoal que chegou depois. Eu acho que está Gleiciane, que eu não peguei. Tá? Gleiciane, para não colocar falta. Quem mais? O Iômulo, né? Iômulo Borges. Quem mais? Pronto. São 8 pessoas, 9 comigo na sala. Tá bom? Vamos ligar nossas telas, se puder, para nós tirarmos uma foto? Ou não? Sim. Eu hoje não consigo participar. Pronto. Quem puder, por favor. Tranquilo, Âmulo. A gente entende, tá? Quem mais? Pode abrir a câmera para a gente poder tirar uma foto, para eu pôr no relatório. Para quem puder, quem não puder, tranquilo, tá? Tainá, deu para tirar todas as suas dúvidas, Tainá? Hoje a Rafaela falou menos, participou menos. Pronto, bora lá. A internet está só caindo. Né? Tá certo, não tem problema. Bora lá, todo mundo sorrindo. X. Pronto, perfeito, vou tirar só um. Pessoal, muito obrigado. No dia da prova, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Se tiver alguma questão lá muito difícil, não sou eu que faço a avaliação vem de Brasília, Brasília que faz, tanto a teórica como a prática. No modelo anterior, a gente fazia a prática, mas hoje em dia não é mais nós que fazemos, mas a gente tenta abordar o máximo possível de assuntos, de conteúdos que caem na prova, tá bom? Mas estou à disposição, tá certo? Obrigado, bom final de semana para vocês. Um abraço. Gente, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Com Deus.